ajudar na gestão. E eu deixo claro para as pessoas, quando alguém fala, Márcio, você não sabe de nada, eu falo, não. Eu sou um maestro aqui, mas cada um que toca um instrumento, especialista naquele instrumento, eu não vou me aventurar a tocar tudo. E eu sempre utilizo os meus prestadores de serviço. Esse item 5 eu acho que é o mais importante para mim. Item 6, investir em treinamento de equipe. Olha, pessoal, eu estou bem traumatizado com esse assunto. Às vezes a gente gasta, vocês têm aqui, o pessoal da Gestart tem uma empresa que chama Singular, né? Isso. A gente põe lá o pessoal terceirizado, a gente gasta a nota fiscal lá 20 mil, 30 mil, 50 mil todo mês, portaria, limpeza, segurança, bom gastar. Coloca lá um gasto, treinamento de funcionários. Toda vez aparece um morador, por que nós estamos gastando isso? Porque precisa treinar essa turma, seja próprio ou seja terceirizado, não importa. Eu tento todo mês, todo ano, quando eu faço previsão orçamentária para os meus prédios, eu tento colocar um valorzinho lá, treinamento de funcionários. E as pessoas falam, mas precisa treinar todo mundo. Precisa. Essas pessoas ganham pouco, trabalham muito, a gente precisa de alguma maneira motivá-los. E treinamento, na minha opinião, é o melhor investimento que faz para a equipe de condomínio. Contar com o apoio do conselho. Eu já aprendi também nesses anos que não dá para cuidar sozinho, é um trabalho colegiado, síndico precisa achar a sua maneira, cada um tem a sua aqui, de se entrosar com o conselho. Toda vez que o trabalho não vai bem com o conselho, eu sei que numa hora ou outra, ou eu vou sair, ou eles vão sair, ou vai dar briga, ou o clima vai ficar hostil. Então eu aprendi ao longo desses anos que eu preciso do apoio do conselho, eu preciso sempre ficar alinhado com o conselho, trabalhar em plena sintonia com eles, ainda que eu divirja de alguma coisa deles, ainda que eu não concorde com alguma coisa, mas eu tenho que dar voz para o conselho. E eu consigo me manter em tantos prédios, e a minha equipe é treinada para isso, para a gente literalmente fazer uma gestão colegiada. Eu às vezes vou comprar um parafuso, eu mando no grupo do conselho, pessoal, estou comprando um parafuso, vocês querem vermelhinho ou amarelinho? Ah, Marcos, amarelinho, tá bom, vou comprar um amarelinho. E eu envolvo o conselho na gestão, e tem coisas que eu acho que eu posso decidir sozinho, mas eu não decido mais. Eu sempre decido com o apoio do conselho, salvo naqueles condomínios que as pessoas esperam que eu seja de fato um executor um pouquinho mais tirano, e que o conselho às vezes composto por muita gente já de bastante idade, ou pessoas que são muito atarefadas e não têm tempo. Salvo essas exceções, no mais eu sempre me entroso bem com o conselho, a ponto de marcar reunião às vezes e abrir uma garrafa de vinho para fazer um brinde, a ponto de nas reuniões levar um bolo, um café para a gente ficar mais doce um pouquinho a conversa. Enfim, eu criei as minhas artimanhas para conseguir me entrosar bem com o conselho. Manter extrema parceria com os funcionários. Nos prédios que eu cuido, cada um aqui no prédio que é síndico, a gente depende dos funcionários no dia a dia, funcionário direto. Vocês olharem meu WhatsApp aqui, vocês vão ver meus zeladores, né, que vocês chamam de supervisores, eles me contam tudo. Eles são leais, eles são fiéis, porque eu no final do ano dou um jeito de prestigiá-los, dou uma cesta melhor de Natal, eu dou um jeito de fazer uma caixinha de Natal para ajudá-los, eu trato eles com carinho, com cordialidade, com gentileza, com educação, eu elogio o trabalho deles, e eu consigo ter uma fidelidade que vocês não têm ideia. E isso traz, pelo menos no meu caso, que vivo disso, eu recebo para ser síndico, isso faz toda a diferença. A ponto do supervisor, do zelador, chegar na época de uma reunião, de uma assembleia e falar, puxa vida, ó, a gente adora o seu Márcio, ele vai, os carros estão saindo, ó, não esquece de vir na assembleia amanhã, hein, tem que deixar o seu Márcio aqui, não sei o que lá, até campanha, uma campanha boba, né, no bom sentido, eles fazem. Então eu estou sempre, eu acho maneiras de fazer parceria com os funcionários. Desde a mocinha da limpeza, até um gerente predial, alguém mais parrudo, eu busco afinidade com eles, eu tenho que entender o que o cara gosta muito. Então o cara é viciado em futebol. Vez ou outra, a gente vai dar um presente, dar um ingresso
e aí ele vai e ele não vai esquecer aquilo. A gente tentar fazer parceria, mandar um ingresso de cinema para a família dele, eles geralmente não têm grana para ir no shopping, não conseguem ir no cinema. Então eu acho maneiras para manter uma boa parceria com os meus funcionários. E é um investimento que eu faço, e às vezes o prédio pode fazer esse investimento, não precisa ser o próprio síndico. Estabelecer uma comunicação clara, constante e efetiva com os moradores. Gente, morador de condomínio hoje em dia, voltando ao que eu falei no início, a maioria dos moradores de condomínio, a maioria esmagadora, composta por pessoas extremamente injustas, pessoas folgadas. O que passa na cabeça do morador de condomínio, geralmente, é o seguinte: já que ele se candidatou, já que ele quis ser síndico, azar dele. E automaticamente o morador imagina que o síndico é empregado do prédio, é empregado dele, é funcionário dele, e que precisa atender no tempo e hora que ele quer, e precisa resolver todos os problemas. É isso que passa na cabeça dos moradores. E é curioso, porque morador, eu estou generalizando aqui, mas é o que eu vivo hoje. O morador não se envolve muito com a gestão, ele quer saber o que está acontecendo, mas ele não se envolve, ele não corre atrás, ele quer tudo mastigado. E eu já aprendi que para eu fazer uma gestão tranquila, segura, eu preciso mastigar a informação para o morador, porque ele tem preguiça ali atrás da informação. Se você falar, olha, a conta está lá no site do administrador, é só você colocar seu login e senha, você vai acompanhar o balancete. Eles não acompanham. Mas o dia que o saldo estiver negativo e ele olhar no WhatsApp, alguém vai falar, nosso saldo está negativo. Aí ele vai falar uma bobagem. Você tem um aplicativo, eles não baixam o aplicativo para olhar as coisas. Hoje em dia dá para você fazer uma biblioteca digital, você tem tudo ali digitalmente. As pessoas não olham. Com base nisso, o que eu faço? Eu me comunico efetivamente com os condôminos. Bastante mesmo. Tudo que eu tenho que fazer, eu mando circular, eu coloco no elevador, eu disponibilizo por e-mail, eu crio uma sistemática de toda semana fazer um resuminho do que aconteceu. Mas o mais importante que eu faço, todo mês, eu faço um negócio chamado, cada um pode chamar o que quiser, o nome chique lá que o meu pessoal achou, chama newsletter, que é uma cartinha eletrônica, um resuminho que a gente manda todo mês para os moradores, mastigando para eles, traduzindo para eles, esmiuçando para eles tudo o que aconteceu no mês. A gente manda para eles como é que fechou o caixa, está tudo no site do administrador, mas eles não olham. Então a gente prepara para eles um relatório. Como é que fechou o caixa, que atividades a gente está em andamento, o que foi concluído, o que está programado, quais obrigações legais vão vencer no mês seguinte, quais venceram no mês passado, o que a gente teve de imprevisto, quantas multas a gente aplicou, quantos atendimentos aconteceram no site da administradora, quantas pessoas foram notificadas. E a gente mantém com o morador uma certa proximidade, a ponto de quando o cara levanta a mão numa reunião e fala, puxa, mas eu não sabia disso, eu falo, nossa, mas a gente informa todo mês. O senhor não recebeu? Ele, não tenho o hábito de olhar. Pois é, a gente informou. Então a minha comunicação é efetiva. E quem aqui não sabe mexer no computador, quem não gosta de escrever, quem não gosta de fazer carta, abusa da administradora. Pede para a administradora preparar, ela que se vire. Ela vai preparar uma cartinha, um jornalzinho, ela vai fazer. O primeiro vai dar trabalho, o segundo é só alimentar os dados. Vocês vão ver como muda a vida de um síndico ter uma gestão efetiva de comunicação. Isso tem me ajudado muito. Outro ponto importante, gente, criar um portal de transparência para o condomínio. E aí pode ser no formato que vocês quiserem. Pode ser no site da administradora, pode ser no portal próprio do condomínio, o que vocês quiserem. Mas hoje em dia não se faz mais gestão de condomínio sem um portal de transparência. O que consta no portal de transparência? Cópia de todos os contratos, nada é escondido para ninguém, cópia de todas as contas, cópia de todas as atas, circulares, regulamentos, convenção, tudo. De forma que o morador digitalmente consegue entrar lá e acompanhar tudo. É um portal de transparência. Ocorrências, tudo que aconteceu ali ao longo do mês e ao longo da história do condomínio, fica
entra no portal de transparência. É muito barato fazer isso, é quase de graça. A administradora pode ajudar a fazer. Aliás, tem até sistemas, eu nem sei se o pessoal da Gestart, vocês fazem isso, né? De portal já, um aplicativo, alguma coisa assim. Imagino que seja simples de fazer, mas precisa ter. Para quando a pessoa reclamar de alguma coisa, você fala, escuta, você não foi no portal, você não olhou? Eu estou me baseando aqui no comportamento médio das pessoas, de que não acompanham, não vão nas assembleias, não olham, mas reclamam. Então, para evitar tudo isso, a gente precisa se cercar de todos esses cuidados. Outro ponto importante, envolver os moradores, montar comissões. Gente, é quase que, no bom sentido também, um constrangimento que eu causo nos moradores. Quer dizer, no bom sentido. Quando alguém levanta a mão e fala, puxa vida, o nosso jardim está um horror. Eu falo, vamos montar uma comissão para cuidar do jardim? E toda a assembleia fala, alguém quer participar da comissão? Às vezes até aparece alguém. Passa 3 meses a comissão não fez nenhuma reunião. Porque não tem tempo, porque não consegue. Ou às vezes funciona muito bem. Os prédios que eu cuido hoje, tem comissão financeira, comissão de obras, comissão social, comissão de esportes, comissão disso, daquilo. E aí eles vão me alimentando com as coisas. Quando alguém fala, Márcio, não acontece nada nesse prédio, eu falo, está na mão da comissão. Eu estou aguardando os projetos, os orçamentos, depois eu trago aqui para a Assembleia. Então, dentro do possível, eu envolvo as pessoas, e aí, se elas trabalharem bem, ótimo. Se elas trabalharem mal, vai ser um constrangimento. Vai ser um constrangimento para elas. Porque eu falo, ó, gente, a comissão está criada. Vocês escolheram essas pessoas. Todos os prédios hoje que eu cuido, principalmente os de grande porte, tem comissão para tudo. E aí, devagarzinho, né, isso requer habilidade, paciência. A gente vai envolvendo as pessoas na gestão. Sabe o que é legal? Quando você vai fazer uma aprovação de contas, quando você vai fazer alguma coisa importante, você chama todo mundo na frente e fala, olha, eu vou chamar aqui as pessoas que ajudaram a gente na gestão esse ano. Vem para cá, comissão de obras, comissão financeira, comissão social, comissão de esportes. Fica todo mundo aqui, ó, salva de palmas para todo mundo. Aí todo mundo bate palmas. Aí nós vamos aprovar contas. Se alguém reprovar a conta, está mexendo com a turma toda aqui, porque olha tanta gente que estava cuidando, não está mexendo só comigo. Então eu tenho feito isso, me ajuda bastante. Outro ponto legal, gente, criar uma lista de prioridades e fazer enquetes. Eu não sou dono da verdade, nem entendo de tudo. Muito embora o morador ache que o síndico, além de tudo, tem que ser um baita planejador, alguém que sabe o que é prioridade, tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que aquela pessoa quer como prioridade. Às vezes você faz uma obra que você julga importantíssima e o outro cara fala, mas por que você fez isso e não fez aquilo? Eu já aprendi e eu faço uma lista de prioridades. Como é que eu faço isso? Eu uso uma ferramenta simples de enquete. Eu faço uma enquete para os moradores. Se a gente tivesse hoje dinheiro, qual é a prioridade máxima que você, qual a melhor coisa que você queria que tivesse aqui no condomínio? Liste as 5 principais. Aí eles colocam lá, aquecimento da piscina, reforma da academia, reforma da portaria, reforma do salão de festas, modernização do elevador. E aí eu, depois que recebo a enquete, eu provoco as pessoas para que respondam a enquete. Não adianta nada só meia dúzia responder, eu chego num número maciço de respostas, eu compilo todas essas respostas e apresento numa assembleia. Gente, essa é a nossa lista de prioridades. Isso aqui é o sonho de todos vocês. Prioridade número 1, reformar a academia. Prioridade número 2, reformar a guarita. Vamos começar a montar as comissões, vamos fazer orçamentos e vamos aprovando um plano diretor para o nosso prédio. E aí, comercialmente falando, eu falando para os síndicos profissionais, se eu consigo montar um plano diretor e que estima-se que esse plano diretor vai demorar uns 4 anos, a tendência, se eu trabalhar direitinho, é que essas pessoas queiram ficar comigo como síndico profissional até acabar o plano diretor. Porque se trocar, vai romper tudo, vai começar do zero. Então, comercialmente falando, também é interessante fazer um plano diretor. Mas a outra enquete que eu faço, que me ajuda muito, é uma pesquisa de satisfação. Eu, a cada semestre, mando para os moradores. Deu uma nota
do prédio. 20, 30 itens lá na pesquisa. E aí numa assembleia, alguém levanta a mão e fala: Márcio, tem que mandar embora esse porteiro da noite, é uma porcaria, esse cara só dorme. Eu chego aqui, tem que meter a mão na buzina, ele não presta para nada. Aí eu saco a pesquisa. Qual que é o seu nome? Meu nome é Antônio. Ô, senhor Antônio, obrigado, é importante ouvir a sua opinião, mas olha aqui a pesquisa, deu 85% de satisfação com o porteiro da noite. Então talvez mandá-lo embora, acho que não é o caso, vamos treinar, né, cara? Bom, não, só quis avisar que aconteceu comigo. Então a pesquisa me ajuda muito a fundamentar uma decisão que eu preciso tomar ou não tomar, por conta às vezes de um morador que pede. Direto eu faço isso, isso me salva. Quando alguém fala: Márcio, eu tenho que trocar essa empresa aqui de limpeza, o prédio está um nojo, está todo sujo. Aí eu pego a pesquisa e falo: deu 70% de satisfação com a limpeza. Em sua maioria, os moradores estão contentes com a limpeza. Vamos melhorar, vamos conversar com a supervisora, mas acho que trocar não é o caso. O cara já murcha, ele fala: tudo bem, eu só quis ajudar. Então, me ajuda bastante fazer enquete e fazer pesquisa, me ajuda demais. Outra coisa importante, isso aqui, gente, fazer assembleia, muitas assembleias. Eu não economizo em fazer assembleia. Eu no passado fazia pouquíssimas assembleias e me sentia à vontade, me sentia seguro para só fazer uma assembleia por ano ou duas no máximo. Hoje em dia, pelo fato do clima que reside nos condomínios hoje, pelo fato de todas as obrigações que a gente tem, qualquer assunto que eu entendo que envolva a minha responsabilidade, que vai ter alguma bola dividida, eu não tenho dúvida, eu jogo para a torcida. Eu marco uma assembleia. Vou dar um exemplo claríssimo, acho que um exemplo fácil de entender. Por que eu marco tanta assembleia? Os prédios que eu cuido, no mínimo, tem umas 5 assembleias por ano hoje em dia. Qualquer assunto que me coloca numa saia justa, que pode me colocar numa saia justa, eu pego o aval da assembleia. Como é que eu fazia há 10 anos atrás, quando chegava uma reclamação trabalhista no condomínio? O cara entrava com uma reclamação pedindo 100 mil reais. Eu consultava o jurídico pegava a documentação com a administradora, estudava o caso e falava para mim: Márcio, olha, você tem risco de perder 30 mil. Os outros 70 é bobagem, o cara está inventando moda, vai perder. 30 mil você tem risco. Aí eu falava para o conselho: gente, chegou a reclamação trabalhista, o cara está pedindo 100 mil, nosso jurídico falou que o risco é perder 30, vou ter a audiência. Eu falo para o conselho: Márcio, boa sorte, faz o melhor lá. Eu ia para a audiência, fazia um acordo de 15 mil, parcelado em 15 parcelas de 1.000, e voltava feliz da vida, falava: gente, os 100 mil que a gente podia perder 30, fiz um acordo de 15 em 15 parcelas de 1.000. Márcio, parabéns, que legal. Passava 2 anos, chegava um morador novo, quero olhar as pastas do ano passado. Aí começava a falar: por que nós gastamos 15 mil numa ação trabalhista? Falava: é um funcionário antigo, ele pediu 100 mil, a gente tinha risco de perder 30, eu fui na audiência, eu fiz um belo acordo de 15 mil. Não, mas você fez acordo porque tinha coisa errada. Então o administrador ou você, alguém vai ter que utilizar o condomínio de volta. Aí ele começa a dar em apoio de um, de outro, e você que era o herói que fez um belo acordo, de repente vira um vilão. Aí começa no WhatsApp: você viu esse síndico? Não cuida direito das coisas, morremos com 15 mil. E como é que vai ser com os outros funcionários? Alguém precisa olhar isso. Hoje em dia, gente, chega uma reclamação trabalhista, eu não tenho dúvida. Assembleia, discussão e deliberação sobre a ação trabalhista movida pelo funcionário tal. Aí eu pego o microfone: senhores, boa noite, tudo bem? Olha, estamos aqui reunidos para falar sobre a reclamação trabalhista que chegou. O cara está pedindo 100 mil, o nosso jurídico diz que pode perder 30. Qual é a alçada que vocês me dão para fazer um acordo? Aí está lá na ata da assembleia. Daqui a 5 anos chegar um maluco lá e achar que eu fiz um mau acordo de 10 mil, eu falo: está aqui, a assembleia aprovou. Eu já aprendi a fazer isso. Não dou mais bobeira de achar que eu sou bonzão, que eu tenho. O meu bom senso talvez não seja interessante para outra pessoa. A outra pessoa tinha que fazer, talvez, brigar até o final e não fazer o acordo de 15 mil.
e eu não quero mais ser o dono da razão, eu marco a assembleia para todos os assuntos. Eu estou com um caso agora, e a melhor coisa do mundo que eu fiz foi marcar a assembleia. Eu estou com um caso no prédio em São Paulo do Orgulho, que tem um cara que tem um cachorro, e o cachorro dele, lá tem um pet place, um lugar para passear com os cachorros, e o mesmo cachorro mordeu outros 3 cachorros de moradores. O que eu fiz, gente? Eu mandei uma advertência para o cara, mandei uma notificação e mandei multa. E dei uma multa pesada. E aí o cara contestou, e foi uma confusão, e aí o conselho, uma parte gosta do cara, outra parte não gosta do cara. Eu marquei uma assembleia. Discussão e deliberação sobre penalidade aplicada ao apartamento tal, em relação ao cachorro tal, eu fiz lá um edital e marquei a assembleia. Para minha surpresa, o povo adora o cara, diz que o cachorro do cara não é bravo, e que a culpa foi do outro que entrou sem avisar, o cachorro pequenininho. E eu estava errado, eu estava me massacrando o cara, mandando multa, mandando tudo. E a maioria que mora ali acha que não. O cara é boa gente, é boa praça, que adora um cachorrinho pequeno, que vai lá com o cachorro, fica provocando, enfim, sei lá o que passou na cabeça deles. Ainda bem que eu marquei essa assembleia. Ainda bem. Hoje em dia eu não economizo. Vamos dar um exemplo? Eu sempre me senti à vontade de contratar pequenas manutenções, pequenas obras. Eu acho que está dentro da minha alçada como síndico. Mas logo alguém vai falar, não precisava fazer, não aprovou em assembleia. Eu marco uma assembleia simples, instrução e deliberação sobre manutenção na área tal. Meia hora a assembleia, vem meia dúzia de gato pingado, eu aprovo, estou com a ata, estou tranquilo, estou seguro. É uma blindagem jurídica que eu faço. Hoje eu faço um negócio chamado blindagem jurídica. Como é que eu faço isso? Em assembleia. Faço uma atrás da outra. Nem que venha meia dúzia, nem que eu não consiga tocar as coisas. Porque as pessoas que vão chegando no prédio, as pessoas novas, não conhecem a história, e aí querem, sabe, pegar um negocinho e fazer parecer que você é bandido. Então eu faço um monte de assembleia. Agora, para fazer assembleia, tem que saber fazer assembleia. Eu aprendi também a fazer assembleia. Felizmente, tirando a de ontem, que eu perdi o controle, eu perdi a mão, que eu não fui reeleito, mas é porque tinha um grupo muito bem articulado. Mas geralmente as minhas assembleias ficam na minha mão, porque as administradoras, os síndicos, a gente precisa aprender a fazer uma boa assembleia. Como é que normalmente funciona uma reunião de condomínio? Primeira chamada às 19 horas, segunda chamada às 19h30. Quando dá 19h30, a mocinha da administradora pega o microfone e fala: senhores, boa noite, tudo bem? Olha, já estamos na segunda chamada, precisamos começar a reunião e precisamos de um presidente. Aí ele levanta a mão, e o cara lá do fundo fala: tudo bem, eu posso ser o presidente. Do tempo que ele anda da cadeira dele até a mesa, parece que dá um negócio dentro do pequeno poder, e o cara se acha o presidente de fato, e esse cara que não conhece nada do condomínio, que vai sentar na mesa e vai comandar a reunião. Quantas vezes já aconteceu comigo da gente tratar um assunto técnico? Por exemplo, vai falar sobre envidraçamento de varanda. Aí alguém do conselho, que é arquiteto, estudou o tema, ficou 90 dias trabalhando, escolhendo o melhor projeto, o melhor sistema. A assembleia é aprovação da padronização do fechamento de varanda. Quem é que tem que presidir essa assembleia? Óbvio que é o cara que fez o estudo. Mas se a gente faz do jeito tradicional, alguém vai levantar, vem até a mesa, vai falar: senhores, boa noite, vamos começar a assembleia. Olha, eu não estou muito à vontade para votar isso, acho que a gente não está maduro. Escuta, da onde você tirou isso? O cara ficou 90 dias estudando, ao passo que, da forma que eu faço hoje, eu pego o microfone: senhores, boa noite, tudo bem? 19h30, já estamos na segunda chamada, temos uma assembleia importante, vamos tratar de um assunto técnico específico. Para tanto, o nosso conselheiro, que é arquiteto, estudou o assunto, e é o Zé. O Zé vai presidir a mesa, vai conduzir os trabalhos, nós vamos ter uma noite muito proveitosa. Já passo o microfone para ele: boa noite, gente, vamos começar a assembleia vai super bem. Toda vez que eu faço eleição aberta para presidente sem sugestionar, o risco que eu tenho de perder o controle da assembleia é violento. Então hoje em dia as minhas assembleias, elas são, e é tudo na boa fé,
Eu não quero burlar. Óbvio que você tem que fazer uma eleição, mas é uma eleição que eu direciono. Porque não faz sentido alguém que não participa do dia a dia sentar na mesa para tratar de um assunto que o cara não sabe nem o que é, não sabe o projeto, não sabe o orçamento, mas é o que mais acontece nos prédios. Então eu aprendi a fazer assembleia. Eu já combino antes quem vai se candidatar a presidente, já conduzo ele para a mesa. Claro, se alguém levantar a mão e falar, Márcio, mas nós não votamos. Eu falo, gente, o cara está 3 meses estudando o assunto, vamos deixar ele presidir, né, pessoal? Pô, é vizinho de vocês, é o tempo que ele dedicou. As pessoas, tudo bem. É assim que funciona. E eu consigo ficar com a assembleia na minha mão, porque eu sei que vai ser técnica, não vai ficar na mão de um leigo, alguém que desconhece tudo. E às vezes é um cara que de fato nem tem má intenção, ele é um cara bem intencionado, mas ele sempre faz bobagem, que não entende do assunto. Outra coisa, e aí eu já estou falando um pouquinho das maldades, vamos dizer assim. Eu apanho muito, e acho que vocês em algum momento devem apanhar também, de um outro morador que extrapola, que passa da conta, que faz muita crítica, que passa do limite do que ele pode fazer de crítica, faz ilação, faz aquele comentáriozinho maldoso, tenta desestruturar a boa harmonia do condomínio. E eu tenho algumas etapas para tratar com essas pessoas. Etapa número 1, eu tento, de alguma maneira, conquistar esse cara para o meu lado. E aí eu uso todas as técnicas possíveis para pegar esse chato, cara injusto, cara chato, e eu ponho ele no meu time. E eu faço todos os elogios possíveis. Falo, puxa, que bom que a gente tem um cara participativo aqui. Olha, ninguém se interessa pelo condomínio, ainda bem que a gente tem o senhor aqui. Por que o senhor não vem trabalhar com a gente? Vem ajudar. O senhor entende mais do que eu disso. Vem compor com a gente. Eu quebro as pernas às vezes do cara e o cara vem. Mas muitas vezes ele fala, não tenho tempo, eu não gosto de me envolver. Ele quer só ficar tacando pedra. Aí, quando eu vou para a segunda etapa, que eu não consegui conquistar o cara para mim, eu vou para o isolamento. Eu tento, numa assembleia de condomínio, de alguma maneira isolar o cara. E esse isolamento é para ele entender que ele não pode, ele não tem o direito, ele não pode fazer isso. Pegar um assunto pequeno, talvez colocar em xeque todo o trabalho bacana que a gestão do condomínio está fazendo, e eu deixo ele um pouco isolado. Como é que eu faço isso? Toda hora eu falo o nome dele, a todo instante. Então eu estou falando de uma obra, e eu falo, olha gente, a nossa ideia era fazer uma obra de pintura, mas o seu Antônio, ele mandou uma notificação para a gente, aí, puxa vida, nós tivemos que parar em respeito ao que ele falou. Aí eu falo, inclusive a gente estava pensando em mudar o paisagismo, mas aí o seu Antônio também mandou a notificação para a gente, nós convidamos ele para participar, e ele vai ficando isolado. E é uma estratégia que eu acho justa para um cara que age dessa forma, dá bastante resultado. Depois do isolamento, eu vou para a exposição. Que tipo de exposição? Olha gente, o seu Antônio mandou 3 notificações extrajudiciais para a gente. Infelizmente nós tivemos que gastar 4 mil com o advogado para fazer a contra-notificação. E ele entrou com uma ação de pequenas causas, nós tivemos que contratar o escritório para ir lá defender. Paciência, gente, temos que fazer isso, é um direito dele, né? E a gente tem. As pessoas já começam a ficar loucas da vida e ele começa a ficar exposto. E por último, quando é um cara maldoso, quando é um cara mal intencionado, quando é um cara que de fato quer difamar o síndico, quer causar discórdia, aí eu não tenho dúvida, aí eu vou para o constrangimento. E o constrangimento possível, lícito, constrangimento para mostrar para as outras pessoas que o cara é injusto, o cara é maldoso. Esses dias eu tive um condomínio, não vou falar o nome, mas vou falar o nome da moça. A gente tem uma conselheira, é um condomínio lindo, que funciona super bem, tem um síndico profissional que chama Fabiano, que é ótimo, o cara é ótimo, tem alguns conselheiros lá que são ótimos, eu sou o consultor jurídico deles, sou bacana, a administradora é muito boa, tem uma conselheira que chama Isabela, que por ironia do destino é advogada. E advogado é assim, às vezes, eu sou advogado, eu posso falar, às vezes advogado é mais
beligerante um pouco, e a Isabela sempre discorda, ela sempre, e é o direito dela, mas ela começou a extrapolar. Nós tentamos trazer ela para o grupo, a gente tentou isolar ela um pouquinho, a gente já expôs ela numa assembleia, só que aí a gente tem um grupo que a gente fala da gestão do condomínio, e ela começou a falar umas coisas assim, aí parece quadrilha, vocês fazem tudo combinado, vocês não têm moral, que esse condomínio é um lixo, não sei o que lá, porque eu não quero mais morar nessa merda de lugar. E aí a gente chegou num ponto que nós fizemos uma assembleia, discussão e deliberação sobre recomposição do corpo diretivo. Não colocamos o nome dela, nada. A gente chegou na assembleia e falou: senhores, olha, nós moramos aqui num lugar que a gente quer ter um clima de família, de amizade, de cordialidade, e o nível que a nossa gestão está chegou num ponto que a gente vai acabar no judiciário, vai acabar dando confusão, a gente vê casos na televisão aí de tiro, de facada, etc, que acontece. Por conta disso, nós vamos mostrar para vocês o nível das discussões do conselho, para vocês decidirem o que nós vamos fazer. A gente coloca na tela da assembleia todas as mensagens que ela mandou no grupo, falando que era quadrilha, falando que o condomínio é uma merda, que está tudo um lixo, que ela não quer morar nesse pardieiro. Eu falo: senhores, toda tranquilidade, essa pessoa, na nossa opinião, não deve compor um grupo de gestão do condomínio. Não dá, ela cria uma desarmonia imensa. E aí a gente chega no ponto de fato de constrangimento e invariavelmente essa pessoa: bom, gente, então eu vou sair. E sai, mas que não serve, não tem sintonia, não tem harmonia. Então, isso é importante. Para quem é síndico de um prédio aqui, claro, é diferente, mas para quem se aventurar a ser síndico profissional, vai precisar aprender a fazer tudo isso, porque senão você não se segura e a tua empresa vai quebrar. E você pega um prédio e não é reeleito, a empresa quebra. Então precisa ter umas estratégias. Tudo isso aqui, gente, dentro da lei, dentro da ordem, dentro da normalidade. É uma guerra. Dentro da guerra, você pode usar as armas que você tem. Por último, uma coisa muito importante para a vida em condomínio hoje em dia, sobretudo para a grande maioria aqui, que é síndico voluntário, que não é síndico profissional, que não vive disso. Toda vez que eu tenho um assunto muito difícil de resolver, que eu não consigo resolver nem com o conselho, nem com a assembleia, eu recorro para o judiciário. O judiciário hoje em dia, para a vida em condomínio, tem sido fantástico. No país inteiro, por uma única condição, que ninguém se apercebeu disso. Hoje em dia, juiz de condomínio mora em prédio. Juiz de direito mora em prédio. E os juízes vivem no dia a dia as agruras que a gente vive, com barulho, com cachorro, com vazamento, com estacionamento, com morador antissocial. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, as decisões judiciais sobre vida em condomínio eram decisões frias, eram decisões pesadas, baseadas só na lei. Era engessado, o juiz ficava preso ali ao que diz o código, o que diz a convenção, o que diz o regulamento, ponto final. A partir do momento que a gente identificou uma mudança de comportamento nas decisões judiciais, provavelmente por conta dos juízes terem migrado de casas para condomínios, provavelmente por conta disso, as sentenças hoje em dia são muito mais flexíveis. Os juízes hoje em dia usam e aplicam nas decisões usos e costumes, legislação comparada com outros países, de forma que as decisões são muito mais inteligentes e muito mais específicas para cada caso. Vou dar um exemplo talvez que ilustre isso da melhor maneira possível. Se você pegar a nossa legislação e for olhar o tema condomínio antissocial, eu imagino que alguém aqui deva ter no condomínio alguém antissocial que se porta mal, que atrapalha o convívio. Se você pegar a nossa lei, está escrito que o condomínio antissocial pode ser penalizado no bolso. Ele pode tomar uma multa de até 10 cotas de condomínio. Então o cara que se porta muito mal, que quebra a harmonia do condomínio, ele pode ser penalizado em até 10 cotas de condomínio.
Mas o deputado que fez a lei, quando aprovou a lei, ele não imaginou que muitas vezes o cara que se porta mal e que é antissocial já é um devedor, que não paga condomínio faz 5 anos, que está para perder o imóvel, e que você dá uma multa nele de 10 cotas de condomínio, ele já deve 100 mil. Tá bom, agora devo 105, ele continua aprontando. Mas pior que isso, a lei foi tão mal redigida, esse último Código Civil, baixou a multa de 20% para 2%, que é uma aberração, criou quórums inatingíveis para votar certas matérias, de 2/3, de maioria absoluta, coisas que antes se aprovava de forma mais célere, hoje em dia você tem que ficar fazendo um movimento para conseguir atingir 2/3, ficar pegando assinatura, é um inferno. Mas quando o Código Civil novo deu a possibilidade de a gente aplicar uma multa de 10 cotas para o morador que se porta mal, tem lá um parágrafo dizendo que para aplicar essa multa, você precisa ter um quórum de 3/4 de proprietários presentes na Assembleia. Então, num condomínio com 100 apartamentos, você tem que ter na Assembleia 75 adimplentes votando a favor da multa. Ou seja, nunca ninguém vai conseguir aplicar uma multa para o morador antissocial, porque a lei é tão mal redigida. Aí você precisa conviver com um cara que põe todo mundo em risco, e aí a regra que a gente usa para configurar alguém antissocial é alguém que reiteradamente quebra a harmonia do condomínio e põe em risco os 3 S's: saúde, segurança e sossego. Você tem alguém que reiteradamente atrapalha a saúde, o sossego e a segurança das pessoas, ele é um morador antissocial. E aí a gente já tem decisões recentes que, muito embora não está escrito na nossa lei, determinando a expulsão do condômino antissocial. Ou seja, o juiz aplicou uma legislação comparada dos Estados Unidos, da França, do Canadá, da Argentina, em que a pessoa não perde a propriedade, ele continua dono, mas ele não pode mais usar. Ele pode alugar, ele pode vender, ele pode emprestar, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode usar, porque ele está impedido de entrar. É uma restrição ao uso da propriedade, não é uma perda da propriedade. Então olha como a justiça evoluiu nesse assunto. Há anos atrás o juiz ia escrever: imagina, não está na lei, não tem previsão legal para isso, não dá para expulsar. Hoje em dia a gente tem um caso em Porto Alegre, 2 casos em São Paulo já de decisões mandando expulsar, inclusive uma delas um casal de médicos, um condomínio de alto padrão, só que os médicos têm os dois um comportamento absolutamente antissocial, foram expulsos do convívio. Eles vão ter que morar em outro lugar, porque lá eles não compartilham os mesmos ideais das outras pessoas. E a decisão foi baseada num negócio muito legal, que é a função social da propriedade. Cada edifício, cada prédio tem uma função social, que é promover moradia digna, tranquila, segura, saudável, para um grupo de famílias. Quando você tem um que destoa, óbvio que você tem que tirar do convívio, se não tiver correção. Então o judiciário está muito melhor. Vamos pegar um outro tema, que o judiciário está sensível, as decisões, amanhã vocês vão tratar disso, vocês vão ter um painel disso. Pô, a STJ deu uma decisão, acabou de dar uma decisão super inteligente. O condomínio proibia que você tenha um animal doméstico em casa. Qual é o sentido de você ter uma convenção que proíbe ter um cachorro, um gato em casa? Tem gente que opta por não ter filho para ter um gatinho, um cachorro. Tem gente que tem mais amor no bicho do que em gente. Se for um bicho bem cuidado, de pequeno porte, qual é o sentido de proibir? Chegou no STJ, a STJ pacifica uma decisão de que claro que você pode, ainda que a convenção proíba, porque é letra morta, não se aplica mais, é uso e costume. Acabou de sair no STJ uma decisão também de um condomínio que tinha lá uma regra na sua convenção que permitia proibir o inadimplente de usar a área comum. Você pode proibir de alugar churrasqueira, de alugar salão de festa. Agora, usar piscina, usar quadra, usar o elevador, como é que você explica para um moleque de 5 anos: ó, você não pode ir na piscina, que o papai está devendo condomínio? Não existe isso. Então a STJ deu uma decisão bem bacana, baseada também em uso e costume, e os juízes têm um negócio. Eu, no passado, falava muito mal do judiciário, hoje eu falo muito bem, que as decisões são melhores. O juiz tem um negócio chamado poder discricionário, que ele pode, segundo a discricionariedade dele,
não é criar uma tese, mas ele pode criar um entendimento sobre determinado assunto, ainda que aquilo não necessariamente se encaixe exatamente no texto da lei, porque ele vai levar em conta a finalidade social, ele vai levar em conta usos e costumes, vai levar em conta precedentes de jurisprudência, e aí ele vai construir uma justiça social muito melhor. Então, para esse último item aqui, toda vez que eu tenho um assunto muito difícil para resolver, e eu percebo que o condomínio está dividido, ou é uma coisa que eu não sinto a vontade de tomar uma decisão sozinho, eu não consigo chegar à melhor conclusão, eu levo para o judiciário. O caso do Airbnb, por exemplo, você imagina, gente, outro dia eu estava em São Paulo, na OAB, e teve uma discussão só sobre Airbnb. Se pode ou não pode proibir, se pode ou não pode permitir. E aí um advogado lá, que é super bacana lá em São Paulo, que é o Dr. Jacques, ele falou: olha, gente, eu sou amplamente favorável ao Airbnb, menos no prédio que eu moro. Imagina como é que funciona. Você mora no apartamento 21 e tem 2 apartamentos por andar no seu prédio. Do lado do seu tem um apartamento 22. E aí você quer abrir a sua porta e no rolzinho ali do elevador você quer ter aquela sensação gostosa, aquela sensação que traz um conforto, de você encontrar toda vez com o mesmo vizinho, você dá um oi, você faz assim, teus filhos conhecem o filho dele, enfim, você cria uma relação de vizinhança com aquela pessoa, que é o propósito principal de morar em condomínio, é morar com vizinhos. E aí, de repente, o dono do apartamento 22 mudou de cidade e resolve fazer renda com aquele apartamento. E fazer renda significa colocar um aplicativo de locação por hospedagem. Se for um apartamento atraente perto da praia, por exemplo, talvez ele vai conseguir ter 2 hóspedes por semana. Só 2 por semana, pode ser muito mais, mas talvez 2 por semana. Isso vai dar no mês 8 hóspedes. No ano vai dar 96. Qual é a probabilidade de você cruzar na sua frente com um pedófilo, com um psicótico, com um psicopata, com um cara que só alugou um apartamento para ver que carro tem na garagem, para ver o hábito dos moradores, para dar a fita para a quadrilha lá fora? Então isso quebra por completo o conceito de finalidade residencial do apartamento. Mas do outro lado, tem o direito de propriedade do cara. O cara é dono, ele aluga para quem ele quiser. Eu fiz num condomínio outro dia, a gente fez uma assembleia e falei: gente, discussão e deliberação sobre locação por hospedagem. A maioria absoluta, quase todo mundo, votou para proibir o Airbnb. Aqui não pode, aqui é prédio residencial, o cara que quiser alugar um quarto, ele vai para um flat. Aqui não pode. O proprietário pôs um anúncio, alugou no Airbnb, chegou o hóspede com a malinha, um casal de hóspedes. O porteiro proibiu a entrada. O hóspede ligou para o proprietário ficou louco da vida, me telefonou e falou: olha, nós tivemos uma assembleia, a gente deliberou isso, a assembleia estava cheia, infelizmente aqui é um prédio residencial. O cara falou: tá bom. O cara foi lá para o prédio, colocou os hóspedes no carro dele, entrou na garagem, subiu para o apartamento e falou: pronto, são meus visitantes, vão ficar aqui comigo, e acabou. E pegou e foi embora. O que a gente vai fazer? Nada. Só que aí os dois saíram para jantar. Quando eles voltaram, o porteiro proibiu. Aí me ligou: seu Márcio, o que eu faço? Aí eu falei: mas já era meu sábado, porque vai dar confusão. Eles chegaram, chamaram a polícia. O casal chamou a polícia. Chegou, porque aqui teve uma assembleia, o policial falou: olha, as coisas dele estão lá em cima, eles estão com a posse do imóvel, vocês por favor liberem a entrada. Sim senhor. Eles entraram e acabou. Aí o caso foi para o judiciário. Existe uma discussão sobre direito de propriedade versus restrição de uso. O juiz deu uma decisão brilhante. Se fosse há 10 anos atrás, o juiz ia falar: é direito de propriedade, o cara é dono, ele põe quem ele quiser e acabou. Você se cria um mecanismo de segurança. Mas a sentença do juiz foi o seguinte: lá no condomínio de 30 anos de idade, que historicamente as pessoas criaram seus filhos, já tem 3ª geração da mesma família morando lá, as pessoas têm uma relação gostosa de vizinhança. Esse tipo
de aplicativo vai destoar por completo da finalidade social daquele condomínio, se a restrição que eles fizerem em assembleia foi válida e ponto final. Foi ótimo, foi uma decisão moderna, que a gente acha, não sei como é que vai ser no tribunal, mas pelo menos em primeira instância foi muito boa. Eu tive um caso esses dias, eu posso ficar contando aqui bons casos do Poder Judiciário, mas olha que legal o caso que eu tive. Uma construtora lançou um apartamento, um condomínio novo, e vendeu quase todas as unidades. Qual foi o principal jeito da construtora vender? Um apartamento decorado, que você vai visitar, você fica encantado, eles conseguem pegar um apartamento de 40 metros quadrados e eles conseguem fazer de um jeito que fica maior. E esse apartamento em especial, quando você chegava no apartamento decorado, tinha uma sala estendida, que eles tiravam aquela porta-balcão, fechavam a varanda com vidro, nivelavam o piso e a sala ficava muito maior. E as pessoas que compraram apartamentos ficaram sugestionadas a fazer isso. E aí chegou lá, quando a gente compra apartamento, ninguém lê minuta da convenção de condomínio. Quando começou a utilização do condomínio, as pessoas receberam as chaves, todo mundo queria fazer igual. Aí você vai ler na convenção, é proibido retirar a porta-balcão que divide a sala da varanda, bem como fazer o nivelamento do piso, porque a varanda é em balanço e tem um cálculo estrutural. Gente, qual é o sentido da pessoa comprar um apartamento daquele, que o decorado estava assim e você não pode fazer igual? E aí um cara fez a gente foi para a Assembleia, a gente explicou isso na Assembleia, o cara foi para o Judiciário e falou, olha, se eu tiver a RT de um engenheiro comprovando que a minha obra não vai trazer nenhum prejuízo estrutural para a edificação, se a gente aprovar uma padronização e todo mundo que eventualmente for fazer o fechamento fizer do mesmo jeito e o nivelamento também com os mesmos materiais, não tem problema nenhum. Se a foi lá e disse, o senhor tem razão, é verdade, é um mix de relação de condomínio com relação de consumo. Então a pessoa comprou o imóvel por conta disso. E a decisão foi tão coerente